Fala com o pessoal do chat, tá bom? Desculpa aí. Então, o que aconteceu aqui, ó? Nós temos a integral definida, e aí eu fiz, né, usando lá o problema anterior, isso aqui por substituição, tá? Então, não estou fazendo a substituição, já estou usando o resultado anterior e colocando aqui. Essa daqui é a primitiva dessa função por substituição. E aí você faz a substituição dos intervalos. Então, substituo 4 no lugar do x, fica 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, aparece o 9 elevado a 3 meios aqui. O zero, quando eu substituo 2 vezes 0 mais 1, 1. Então fica menos, né, usando o teorema fundamental do cálculo. O valor aplicado no limite superior menos o valor aplicado no limite inferior. Bom, esse 9 elevado a 3 meios, esse meio é raiz de 9, que é 3. Aí 3 elevado a 3 dá 27. Então ficou 27 e aqui ficou 1. Então 27 menos 1, 26 sobre 3. Beleza. Nesse caso aqui, nós temos uma função que eu tenho pouca coisa para substituir e, assim, o resultado é fácil de substituir, tá? Mas tem casos em que a expressão que aparece aqui para substituir os valores do limite de integração é um negócio, assim, muito grande, muito cavernoso, tá? E aí, quando a gente faz a substituição, essa expressão ela fica simplificada. Então, é muito mais fácil eu fazer a substituição na expressão simplificada do que fazer na expressão original, complexa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa mesma questão aqui, agora de uma outra forma, utilizando a substituição, tá? Então, olha só, como é que eu poderia fazer isso daqui fazendo a substituição antes? Eu faço o seguinte, ó. Lembrando, lá na substituição que eu fiz, foi o seguinte, para a gente encontrar essa integral aqui, né, eu estou com a integral de 0 a 4 da raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Essa é a integral que eu quero calcular. Só que para a gente fazer a substituição, na hora que a gente está fazendo a substituição, nós fazemos assim. Foi a substituição que foi feita. É igual a 2x mais 1. Né? Isso quer dizer o quê? Que du vai ser igual a 2dx. Isso quer dizer que dx é igual a meio de du. Né? Isso aqui foi o que a gente fez da vez passada. Tá? Então, essa aí seria a substituição. Só que agora eu vou fazer a substituição nesses intervalos de integração aqui. Ó. Observe que o u é isso daqui. Então, quando x é zero, quando x for igual a zero, vai implicar que u vai ser igual, eu substituo aqui, ó, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. U vai ser igual a 1. E quando x for igual a 4, que é o valor que está lá em cima, o u vai ser igual, olha só, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. O u vai ser igual a 9. Tudo bem? Então, nós temos o seguinte, ó, que essa integral aqui de 0 a 4 da raiz quadrada de 2x mais 1 dx vai ser igual a integral. Agora vai ser de 1 a 9, porque eu vou deixar como u mesmo. Eu não vou voltar para x, vai ficar com u, tá? Então, de 1 a 9. E aí, eu vou ter o que aqui? Raiz de u, né? Vezes dx. dx é meio de du. Então, eu coloco aqui meio de du, tá? Agora, o que acontece? Esse meio eu jogo para fora da integral, vai ficar meio da integral de 1 a 9. E esse raiz de u eu escrevo como sendo u elevado a meio. U elevado a meio. Du. Isso daqui vai ser igual a meio. Agora, eu já vou fazer a primitiva. A primitiva de u elevado a meio é u elevado a 3 meios sobre 3 meios, né? Então, vai ficar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Isso aqui no intervalo de 1 a 9. Olha só como é que está ficando. Esse 3 meios com meio, né? Eu vou repetir o 3 meios, vai ficar 2 terços. Então, o 2 vai cancelar com esse 2 aqui. Isso daqui vai ser igual a 1 terço
de u elevado a 3 meios no intervalo de 1 a 9. Aí isso daqui vai ser igual ao quê? A 1/3 de, usando o teorema fundamental do cálculo, 9 elevado a 3 meios menos 1 elevado a 3 meios. Observe que já apareceu essa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui, tá? Direto. Então, aí eu já sei que esse resultado aqui é igual, a conta fica um pouquinho mais simples, tá? É igual a 26 sobre 3. Porque eu não precisei jogar nessa expressão toda aqui, tá? E muitas vezes a expressão que aparece é uma expressão muito mais complicada, muito mais trabalhosa de se substituir. Então a gente utiliza mesmo na variável u, só faz essa mudança. Quando x for igual a 0, o u vai ser 1. Quando x for igual a 4, o u vai ser 9. Só isso. E aí isso aí ajuda a gente nos nossos cálculos. Ficou claro? Eu particularmente prefiro fazer assim, fazendo a substituição dos intervalos de integração, fazendo a conta aqui, que a conta fica mais fácil, tá? Então, assim, com o decorrer do tempo, vocês vão ganhar experiência e eu acho que vocês vão concordar comigo que fazendo assim, simplifica as contas, tá? Bom, então, essa regra é assim, ó, como eu estou falando aqui para vocês. Você pega, né, o intervalo de integração, você faz a substituição para a variável u e você vai fazer a substituição aqui para um g de A e um g de B, tá? Onde o g está relacionado com o quê? Com aquela interna lá que você fez, né? O g é a sua função interna, tá? Que é a substituição que você faz por u. Então fica g de A, g de B. É só a substituição, beleza? Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Vai ser a primitiva aplicada em g de B menos a primitiva aplicada em g de A. Esse caso aqui a gente já resolveu, ó. Né? Eu estou fazendo a substituição de novo, lembrando, ó, quando x é igual a 0, o u vai ser igual a 1, e quando x é igual a 4, o u vai ser igual a 9. E aí a gente faz a conta e vai dar o mesmo resultado, 26 sobre 3. Tá? Bom, uma observação importante. A regra de substituição para integrais definida, né, nós não retornamos para a variável x após a integração. Simplesmente a gente calcula a expressão em u entre os valores apropriados de u, que são aqueles valores que nós fizemos a substituição. Tá? Vamos ver aqui mais um exemplo para ficar mais claro aqui. Antes disso, quando a gente faz a substituição, nós, assim na prática, nós estamos fazendo o seguinte, ó, eu pego essa região aqui, que era uma região de 0 a 4 dessa função y igual a raiz de 2x, e eu estou fazendo uma mudança de variável que vai mudar a minha região. Mas essa mudança de região, olha o que acontece. Ó. Eu tenho essa parte aqui, de 1 até 9, mas o interessante é o seguinte, que essa região aqui ela possui uma área, que é 26 sobre 3, e essa daqui também possui uma área, e essa área, também sobre essa curva, essa parte laranja aqui, também é 26 sobre 3, o mesmo valor. Então, o que acontece? Eu estou substituindo aqui. Quando eu estou fazendo essa substituição, estou mudando a função, estou mudando a região, né, sob a curva, da área sob a curva, mas essas áreas elas têm a propriedade de ter o mesmo valor. Tá? Então, isso daqui é bem interessante aqui no cálculo. Quando eu faço essa substituição, eu troco as regiões, mas são regiões que são equivalentes em relação à área. Tá? Isso é bem legal. Olha esse exemplo aqui. Eu estou com a integral de 1 a 2 dx sobre 3 menos 5x ao quadrado. Então, nós vamos agora resolver isso daqui por substituição. E aí nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou dizer que u é igual a 3 menos 5x, tá? Que é o que está aqui dentro, né? Essa parte aqui eu estou chamando de u. Du vai ser igual a menos 5 dx. Isso quer dizer que dx
é igual a menos 1/5 de du. Né? Então, essa integral. A outra coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, agora são os intervalos de integração. Né? Quando x for igual a 1, isso vai implicar que u vai ser igual a 3 menos 5. Então, vai dar menos 2. E quando x for igual a 2, vai implicar que u vai ser igual a 3 menos 10. Então, vai dar menos 7. Então, esses aqui serão os novos intervalos de integração. Tá? É o novo intervalo de integração que eu vou ter aí. Então, note que essa integral aqui é a integral de 1 a 2 de dx sobre 3 menos 5x, aqui tudo ao quadrado, vai se tornar essa nova integral aqui, a integral de menos 2 a menos 7. Cuidado, tá, gente, para não inverter o intervalo de integração, porque se você inverte o intervalo de integração, troca o sinal. Note que o menos 2, né, ele é maior do que o menos 7, não tem problema nenhum. Você tem que deixar na ordem que estava aqui. Ó. O menos 1 é o limite inferior, ele se transformou no menos 2. Então, menos 2 está aqui no denominador. O 2 era o limite superior, ele virou menos 7. Então, menos 7 é limite superior. Tá? Então, vamos lá. Dx dividido por u elevado ao quadrado, né? E o dx aqui, ó, é menos meio, menos 1/5 de du. Então, coloco aqui, menos 1/5 de du. Tá? Bom, vou jogar o du para fora. O du não, desculpa, o menos 1/5 para fora. Isso daqui é menos 1/5. Não tá ficando ridículo aqui. Menos 1/5 da integral de menos 2 a menos 7. E esse u 1 sobre u ao quadrado é u a menos 2, né? U a menos 2 du, tá? Desculpa que aqui esse dx, né, eu já substituí, tá? Aqui é 1, corrigir aqui, aqui é 1 sobre du ao quadrado, né? Porque o dx eu substituí aqui por isso tudo aqui, menos 1/5 de du, tá? Tava errado aqui que tava o dx. Muito bem. E agora, o que acontece? Eu tenho que fazer a primitiva, né, desse cara. Então, quando eu faço a primitiva de u elevado a menos 2, eu vou somar 1, né? Então, vai ficar u elevado a menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, vai ficar u elevado a menos 1 dividido por menos 1. O menos 1 vai fazer com que troque esse sinal aqui, tá? Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ficar igual a 1/5 de u elevado a menos 1. E u elevado a menos 1 é 1... Desculpa. É 1 sobre u. Tá? Então, vou colocar aqui. Isso aqui é 1 sobre u. No intervalo de menos 2 a menos 7. Beleza? Muito bem. Então, note que eu tinha um sinal de menos, né? Esse sinal de menos aqui, ele acabou ficando positivo porque vai ficar dividido por menos 1, tá? Então, era menos, ficou mais. Muito bem. Usando aí o teorema fundamental do cálculo, isso daqui é 1/5 de 1 sobre menos 2 menos 1 sobre menos 7. Então, isso é 1/5. Eu vou fazer essa continha aqui. Isso daqui vai ser menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 7, né? Então, aqui o MMC desse negócio aqui é 14. Então, fica 1/5. Aqui embaixo vai ficar 14, né? E aqui em cima nós vamos ter menos 2 mais 7. Então, isso aqui é 1/5 vezes 5 sobre 14.
é igual a 1 sobre 14. Então, esse é o resultado da nossa integral. Lembre-se sempre, resultado de integral definida é um número. Né? E esse número ele pode ser positivo ou negativo, tá, gente? Não tem problema. Agora, quando você estiver trabalhando com área, sua área tem que ser positiva. Se tiver negativa, você errou feio, tá? Então tem que tomar cuidado aí. Tudo bem? Então esse aqui foi o caso de eu fazer a substituição direto já e tenho o resultado. Né? Facilita bastante as contas. Imagina que eu fosse pegar esse cara aqui todo e tal, substituir, ia dar muito mais trabalho. Tá? Vamos em frente. A solução. Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho a integral de 1 a e de ln de x sobre x dx. Tá? Bom, primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó. Se eu pegar ln de x como sendo u, a derivada de ln de x, né, é 1 sobre x. E o 1 sobre x ele está aparecendo aqui, ó. Isso aqui é 1 sobre x, né? 1 sobre x vezes ln de x. Então, se eu chamar ln de x de u, quando eu derivo, está aparecendo a derivada aqui, tá? E aí, então, isso aí vai me ajudar na resolução da substituição. Então, é isso que eu vou fazer. Então, olha só. Vou fazer o seguinte. Para resolver por substituição, eu vou dizer que u é igual a ln de x. Então, du vai ser igual a 1 sobre x. Isso aqui é 1 sobre x dx, né? Isso aqui vai implicar que dx é igual a x du. Aí vai ficar bem legal. Outra coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é fazer a substituição desses intervalos de integração aqui, ó. Então, quando o x for igual a 1, isso daqui vai implicar que u é igual a ln de 1. E ln de 1 é 0, certo? Quando x for igual a e, isso vai implicar que u é igual a ln de e ln de e é 1. Então, eu tenho aí os novos intervalos de integração. Então, essa integral de 1 a e de ln de x sobre x dx, ela vai se tornar a seguinte integral. A integral de 0 a 1 da essa ln aqui eu chamei de u sobre x vezes dx, só que dx é x du. Olha só como ficou bem legal. Esse x cancela com esse x. Isso daqui é igual a integral de 0 a 1 de u du. Que é igual, qual é a primitiva de u? U ao quadrado sobre 2. Então vai ficar u ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 a 1. Certo? Agora é só substituir, utilizar o teorema fundamental do cálculo. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2 menos 0 sobre 2, que é igual a meio, né? Pronto. Resolvido. Rápido e rasteiro. Tá de boa, gente? Pessoal do YouTube aí tá acompanhando legal? Beleza. Bom, essa daqui, ó, tá? Quando eu pego a área aqui sobre a curva, ln de x sobre x, é essa área aqui, tá? Como essa função ln de x sobre x, ela é positiva no intervalo de 1 até e, esse negócio aqui, né, essa região aqui coincide com a área sobre a curva, tá? Então, isso porque essa função ela é positiva nesse intervalo. Então, lembra, quando a função é positiva, a curva está acima do eixo x. E aí, a integral, se ela está toda acima do eixo, ela coincide com o valor da área sobre a curva. Tá? Então, aqui seria a área da curva, tá? A área sobre a curva. Tá? Bom, agora a gente vai ver um resultado muito importante e muito interessante,
que facilita as nossas contas na hora de você estar resolvendo integral. Então, quando você está resolvendo uma integral e você tem que a função ela é contínua no intervalo de menos a e você tem uma função par. O que é uma função par? F de menos x é igual a f de x. Você tem que ter certeza que ela é par. Ou que a função é ímpar. F de menos x é igual a menos f de x. Então, nós temos vários exemplos aí de funções pares e de funções ímpares. Detalhe, existem funções que não são nem pares nem ímpares. Então, ela não serve para esse resultado aqui. Tá? Você tem que ter certeza. Primeiro, você tem que testar, na verdade, a função e verificar se ela é par ou se ela é ímpar. Se ela for par ou ímpar, você pode utilizar o seguinte. Ó. Se você tem uma integral no intervalo simétrico ó, de menos a de f de x dx, se ela for par, o resultado é igual a 2 vezes a integral de 0 até a. No caso dela ser ímpar, a integral de menos a até a de f de x dx é igual a 0. Eu gosto muito de dar os exemplos das funções seno e cosseno. Tá? Nós sabemos que a função seno é ímpar e a função cosseno é par. Então, vamos analisar o seguinte. Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu quero calcular a integral, por exemplo, a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 da função seno de x dx. Tá? Lembra que a função seno ela é uma função ímpar. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Se eu pego aqui, por exemplo, o seno, né? O seno, ele desse ângulo, ele vai ser a medida bem aqui, né? Quando eu pego menos esse ângulo, eu vou pegar aqui para baixo, ó, para cá. Ele vai dar essa medida aqui. Então, eu tenho que seno de menos x é igual a menos seno de x. Então, isso aqui implicou o quê? Que a função é ímpar, tá? Aqui essa função é ímpar. Se eu pego aqui o cosseno para o mesmo ângulo aqui, ó, pego o cosseno aqui, né? Vai dar esse valor aqui. Quando eu pego o cosseno de menos esse ângulo, vai dar o mesmo valor. Então, eu tenho que cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Tá? Então, a função cosseno é par. Muito bem. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, o desenho dessas funções. Eu podia usar o GeoGebra lá, mas eu vou fazer aqui na mão mesmo. Tá? Então, imagine que eu tenho o seno de menos π sobre 2. O seno de menos π sobre 2, ele é zero. Aqui, o seno de menos π sobre 2 está bem aqui, ó. Menos π sobre 2, tá? O seno de menos π sobre 2, ele é... Aqui ele vai ser 1, né? E o seno de π sobre 2 também é 1, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar π sobre 2 aqui, menos π sobre 2, ele vai ser 1. Desculpa, vai ser menos 1 o resultado, né? Ó, o seno de menos π sobre 2 é esse cara aqui, tá? Dá menos 1. E o seno de π sobre 2 dá 1. Então, observe. Vou colocar bem aqui como sendo menos 1. Aqui o seno de menos π sobre 2, tá? E o seno de π sobre 2, que é o valor aqui em cima, π sobre 2, ele vai dar 1, o seno. Então, vou pegar aqui o π sobre 2, colocar aqui em cima, tá? Vai ser 1. Olha o que acontece. O seno de 0 é 0. Vou colocar aqui que esse ponto aqui também está no gráfico. Tá? Seno de 0 é 0. Então, a função seno, ela vai fazer o negócio aqui assim, né? Para cá, para esse lado. Tá? E aqui ela vai estar fazendo assim. Tudo bem? Observe que se eu fosse calcular essa área aqui, tá? Essa parte aqui, ó, tá para baixo do gráfico, né? Essa que eu vou pintar aqui assim, ó. E essa aqui está acima do gráfico. Se eu fosse calcular essa área aqui, ia dar problema. Por quê? Porque essa área de baixo ia cancelar com essa área de cima. Tá? Tudo bem? Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí. Tá? De fazer essa conta. Beleza?
Então, eu posso dizer que essa área aí, né, seria igual a 2 vezes essa área aqui, por exemplo. Tá? Mas observe, ó, a função seno ela é uma função ímpar. Tá? Ela é uma função ímpar. Então, eu sei que ela vai se encaixar nessa parte B aqui. Ó. Eu vou ter que f de menos x é igual a menos f de x. Como é um intervalo simétrico, essa área aqui vai dar zero. Essa área, desculpa aí, não é a área não. Essa integral aqui vai dar zero. Observa, essa integral aqui dá zero, tá? Se eu fizer essa conta aqui, essa integral vai dar zero. Observe que eu vou fazer a conta de propósito, eu não precisava, mas eu vou fazer. Ó. O que é isso daqui? Quem é a primitiva do seno? É a função cosseno. Ah, é a função cosseno de x no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Beleza? E o que é isso? Vai ser cosseno de π sobre 2 menos cosseno de menos π sobre 2. Tá? Só que isso daqui é o quê? É cosseno de π sobre 2 menos, como cosseno de menos π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2, isso aqui é cosseno de π sobre 2 também, que é igual a zero. Percebeu? Então dá zero aqui essa conta. Tá? E aí, nesse caso dessa integral aqui, ó, você vê no desenho aqui que dá zero mesmo, porque essa daqui é uma coisa que é negativa que vai cancelar com essa. Tá? Então, no caso, na prática aqui, se ele pedisse para calcular área, você diz, essa área aqui é simétrica com relação a essa, vai ser 2 vezes essa daqui. Então, você calcularia 2 vezes, calcularia essa área aqui e multiplicaria por 2, porque essa cancelaria com essa. Tá claro? Agora, observe que a integral agora de menos π sobre 2 a π sobre 2 do cosseno de x agora, tá? Dx. Eu vou tentar aproveitar o mesmo desenho, tá? Vou só mudar a cor aqui da caneta, cor da tinta. Vou colocar um azul aqui. O cosseno, o que acontece? Aqui já é zero em menos π sobre 2, tá? E em π sobre 2 é zero também. E aí o cosseno, ela faz isso aqui, ó. Ela vem do zero, passa no 1 e vem para cá. A minha área é essa daqui. E aí o que eu poderia fazer? Ó? Ao invés de eu calcular de menos π sobre 2 a π sobre 2, eu fazia de zero, ó, só essa parte daqui para cá. De 0 a π sobre 2 e multiplicava por 2. Então isso daqui é igual a 2 vezes a integral de 0 a π sobre 2 da função cosseno de x dx. É a mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, eu gosto bastante de dar esse exemplo aqui da função seno e da função cosseno, porque eu sei que a função seno é ímpar e a função cosseno é par. Então, eu consigo exemplificar aqui muito bem, tá? Muitas vezes o cara acha, a função par é só da forma x ao quadrado, x à quarta, x à sexta. Não, tá? É qualquer função que satisfaz isso aqui. F de menos x é igual a f de x. Nós vamos ver vários exemplos aqui. Antes desse, eu quis dar esse exemplo antes, que era para a gente assim, ter familiaridade aí com a função seno e a função cosseno. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Tá? Vamos lá. Olha só. Uma vez que f de x igual a x à sexta mais 1 satisfaz f de menos x é igual a f de x, ou seja, ela é par. Mas como é que a gente faz isso mesmo, professor? Faz, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Eu tenho que calcular quem é f de menos x, tá? Aí eu vejo, se for igual a f de x, ela é par. Se for menos f de x, ela é ímpar. Vamos lá. O que é menos f de x? Então eu coloco menos x elevado a sexta, substituindo aqui na função, mais 1. Só que menos x, ó, um cara negativo, né? X é negativo, elevado a um expoente positivo, elevado a um expoente par, ele é a mesma coisa que ser um expoente, uma base positiva, certo? Então, menos x elevado a sexta é a mesma coisa que x elevado a sexta. Então, eu coloco aqui, x elevado a sexta mais 1. Só que x elevado a sexta mais 1, o que ele é? Ele é o próprio f de x, certo? Então, estou mostrando aqui, ó, portanto, f de menos x é igual a f de x. Estou mostrando que é verdade,
né? Isso implica que f é uma função par. Beleza? Pronto, mostramos que essa função é par mesmo, tá? Visto que essa função é par, né? Então deixa eu apagar isso que eu escrevi. Eu tenho um intervalo simétrico aqui, a integral de menos 2 a 2 de x à sexta mais 1 dx. Ora, se a função é par e eu estou com um intervalo simétrico, eu posso fazer duas vezes de 0 a 2 dessa integral. E aí é só fazer conta, tá? Duas vezes, aí vai ficar, ó, qual é a primitiva de x à sexta? X à sétima sobre 7. Qual é a primitiva de 1? X, intervalo de 0 a 2. Faz a substituição dos valores e aí nós temos o resultado, tá? Isso daqui facilita a conta, ao invés de você ficar utilizando x elevado a menos 2, não sei o que, o zero, ó, facilita a conta, porque quando você substitui o zero aqui, não tem o que fazer, não tem conta nenhuma, vai dar zero. Então fica só essa parte aqui, tá? Então o grande benefício de utilizar essa propriedade para a função par é essa, tá? É que você não precisa ficar substituindo, fazendo contas a mais. Agora, olha essa outra função aqui. Tangente de x dividido por 1 mais x ao quadrado mais x à quarta satisfaz f de x igual a menos f de x. Aqui tá errado, tá? Aqui tá errado. É f de menos x é igual a menos f de x, tá? Vou corrigir aqui, beleza? Na hora de digitar aqui faltou o menos. F de menos x é igual a menos f de x. Porque eu quero que essa função seja o quê? Eu quero que essa função seja ímpar, tá? Ímpar. Beleza? Então, o que que acontece? Eu vou mostrar primeiro que essa função é ímpar, tá? Tudo bem? Olha só. Note o seguinte, tá? Eu tenho que a tangente de x ela é igual a seno de x sobre cosseno de x, certo? Então, a tangente de menos x ela é igual a seno de menos x sobre cosseno de menos x. Beleza? Nós já sabemos que a função seno é ímpar. Então, isso daqui é menos seno de x. E a função cosseno é par. Então, isso daqui é cosseno de x. Então, essa conta aqui está dando o quê? Menos tangente de x. Então, a tangente de x é uma função ímpar. Tá? Tangente de x é ímpar. Beleza? Bom, um detalhe é o seguinte, tá? Se eu tenho uma função ímpar dividido por uma função par, o resultado é par, tá? Então, se eu tenho, na verdade, par dividido por par, dá par. Se eu tenho um par e um ímpar, ou em cima ou embaixo, isso daqui dá ímpar, tá? Aí você pergunta, e ímpar dividido por ímpar, né? Ímpar dividido por ímpar vai dar par. Por que eu estou fazendo isso? Porque é aquela história, se muda ou não o sinal, tá? Então, se você tem mais e mais, que não mudou o sinal, o resultado vai dar mais. Se você tem um menos, né, dividido por um mais, já sabe que o resultado vai dar menos, tá? E se você tem menos dividido por menos, que você está trocando o sinal da função duas vezes, o resultado vai dar mais. Então, claro, se você sabe que é uma divisão e você sabe se é par e ímpar, você vai saber se o resultado geral vai ser par ou ímpar. Vamos analisar essa função aqui, ó. Eu vou chamar essa função aqui de h, por exemplo. Tá? H de x como sendo 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Tá? E aí eu quero calcular o h de menos x. Olha o que acontece. H de menos x vai ser o quê? 1 mais menos x ao quadrado mais menos x à quarta. Isso daqui é igual a 1 mais menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Mais menos x à quarta é a mesma coisa que x à quarta. Né? E isso daqui é a mesma coisa que h de x. Então, note que h de x ela é par. Beleza? Então, o que acontece aqui com essa minha função f? Ó? Essa minha função f de x ela é igual a tangente de x, que é ímpar,
dividido por essa função aqui, 1 mais x ao quadrado mais x à quarta, que é par. Isso aqui implica o quê? Que essa função f, ó, eu tenho ímpar dividido por par. Então, f é ímpar. Tá? F é ímpar. Beleza? Então, realmente, ó, f de menos x é igual a f de x e f é ímpar. Então, essa riscalhada toda que eu fiz aqui foi só para mostrar que essa função realmente ela era ímpar, tá? E tem um erro aqui, tá faltando um sinalzinho bem aqui. F de menos x é igual a menos f de x. Muito bem. Se ela é uma função ímpar, olha só que legal. Eu tenho, por exemplo, que calcular essa integral de menos 1 a 1 da tangente de x de 1 mais x ao quadrado mais x à quarta dx igual a zero. Eu não preciso me preocupar com a primitiva dessa coisa aqui, ó. Não preciso. Só fiz mostrar isso, que f de menos x é igual a menos f de x, portanto, a função f é ímpar. Então, se trata aqui de uma função, de uma integral no intervalo simétrico, aqui, ó, intervalo simétrico, de uma função aqui que ela é ímpar. O resultado é zero, não preciso fazer nada, tá? Existem, eu coordeno a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é a OBM, e aí, na OBM, geralmente aparece uma integral assim, uma integral bem cavernosa, que ela não sai por técnica nenhuma, aquela assim que nem o capeta resolve, mas ela é uma integral definida no intervalo simétrico. E aí o cara só tem que mostrar que a função é ímpar, entendeu? Só que o cara esquece dessa propriedade aqui e aí ele zera na questão. É uma questão, às vezes, muito fácil, né, da Olimpíada Brasileira de Matemática. Deixa a minha língua até enrolou aqui. Inclusive, eu convido vocês, tá? Quem quiser participar da OBM a nível universitário, tá? Quando abrirem as inscrições, eu aviso vocês, beleza? Então, quem tiver interesse pode me passar um e-mail, é bem legal. Então, é o conteúdo de cálculo e álgebra linear que cai nessa prova. No caso, se eu quisesse pegar a área disso daí, então eu faria que nem o da APA, né? Só multiplicaria 2 vezes o Mas aí resultado. nesse caso aqui não funciona porque você teria que calcular essa parada aqui, tá? Se você quisesse área, você teria que calcular a primitiva disso daqui. A função ímpar é legal para você calcular e zerar a integral. Essa integral é zero. Fechou. A função par, você usa a simetria e aí você faz aquele negócio de multiplicar por 2, facilita a conta. Tá bom? Quando a gente for calcular área, a gente vai ver que quando a coisa é simétrica, tá? A gente pode dizer, essa área aqui é a mesma que essa, então vou mandar ver, vou calcular essa daqui e multiplicar por 2. É um negócio bem intuitivo. Por exemplo, se você quer calcular a área de uma circunferência, certo? E aí você tem uma circunferência centrada na origem, por exemplo, de raio 1. O que você faz? Você calcula essa parte aqui, quarto dela, e aí multiplica o resultado por 4. Acabou. Tá certo? É algo assim que a gente vai fazer. Tá? É mais intuitivo. Quando você está preocupado realmente com a área, você vê a simetria do problema e vê por quanto você vai multiplicar. Tá bom? Vamos em frente. Bom, aqui a gente terminou a parte da integral por substituição. E agora a gente vai entrar na parte da integração por partes. Ficou até esquisito, é a parte da integração por partes. O que vem a ser a integração por partes? Tá? Então tem aí uns bizus que eu vou passar para vocês. Tá? A integração por partes, eu queria até, eu sugiro que vocês assistam esse filme aqui. Tá? O que é esse filme? Esse filme é a história de um professor de matemática que ele começa a ter problemas de demência. Tá? Mas tem uma parte muito legal nesse filme aí que está relacionado com integrais por partes. Não sei se alguém já assistiu esse filme, tá? Se você tiver de bobeira e não tiver nenhuma opção de filme, dá uma olhada nesse filme. Tem no Netflix lá, não estou fazendo comercial não, tá? Só para que tem essa parte da integração por partes aí. Viver duas vezes. Então dá uma olhada, é um filmezinho bem legal. Bom, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte.
O que tem a ver a integração por partes, tá? Deixa eu abrir uma tela em branco aqui. Bom, a integração por partes, ela está relacionada com a regra do produto, tá? A derivada do produto. Lembra da derivada do produto? Eu tenho assim, a derivada com relação a x do produto de duas funções, f de x vezes a g de x, né? Vamos lembrar essa derivada aqui. Era a derivada da primeira função, f' de x, vezes g de x, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Eu só vou arrumar isso daqui e escrever assim, ó. Vou colocar essa daqui primeiro, tá? Você vai ver que não muda nada. F de x, g' de x, mais g de x, essa daqui agora, g de x, f' de x, não muda nada, né? Só troquei a ordem do produto aqui, a ordem dessa com essa. Igual a derivada com relação a x de f de x vezes g de x. Estou querendo mostrar de onde vem aí a regra da integração por partes. O que eu vou fazer? Vou integrar aqui dos dois lados, ó. Vou integrar aqui, tá? Claro que aqui eu tenho que colocar um parênteses e botar dx, né? Certo? E aqui colocar um dx. Note que desse lado aqui eu posso quebrar em duas integrais. Então aqui vai ficar a integral de f de x, g' de x, dx, mais a integral de g de x, f' de x, dx, igual. Agora eu tenho a integral da derivada. A integral da derivada é a própria função, certo? Eu estou integrando e derivando, vai ficar a mesma coisa. Então vai ficar f de x vezes g de x. Então se eu quiser só essa parte, eu vou jogar essa integral para o outro lado. Eu vou ter que a integral de f de x, g' de x, dx. Isso daqui vai ser igual a f de x vezes g de x menos a integral de g de x, f' de x, dx. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar agora e chamar, vou fazer assim, ó. Esse cara aqui eu vou chamar de u, tá? Para facilitar a minha visualização. Esse negócio aqui, ó, todinho, o que restou, eu vou chamar de dv, tá? Então note uma coisa, se esse aqui é u, então aqui também vai ser u, né? Isso aqui continua sendo u. Essa parte aqui é dv, é g' de x. Então quer dizer que g de x é o quê? É a primitiva dessa parte, porque quando eu pego isso daqui e derivo, ó, dá isso. Então se isso daqui é dv, essa parte aqui é v. Beleza? Note que aqui aparece novamente o v. E esse cara aqui é a derivada desse, ó, f' de x dx. Derivada de quem? De u. Então, se é a derivada de u, isso daqui tudo é du. Então, olha como é que ficou. O dv é igual a uv menos a integral de v du. Aí vem o esquema relacionado lá com filme, tá? Que tem um macete que diz o seguinte: um dia vi uma vaca vestindo de uniforme, tá? Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Então esse aqui é o bizu para o cara memorizar esse negócio. Mas o que acontece? A integral de u, vou fazer esse u aqui, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá? Beleza? O dv é igual a uv menos a integral de v du. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme.
Bem doido, né? Isso daqui é o resultado da integração por partes e a gente vai ver que esse negócio funciona, tá? Olha só. Eu fiz aqui para a aula errada. Eu tenho que vir para essa daqui. Olha aqui a nossa vaca de uniforme, né? Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Eu fui atrás do desenho de uma vaca de uniforme, cara. Achei essa aqui muito engraçada, então quero que fique aí na memória de vocês dessa nossa aula, nossa vaca vestida de uniforme. Beleza? Que perturbador. Não sonhem com ela, por favor, tá? Mas é bom sonhar, né? Sonhe aí que vai ficar cravado aí na memória de vocês. Bom, aqui é aquela demonstração que eu fiz, tá? A integral de UdV é igual a UV menos a integral de VdU. E aí a gente vai para o nosso primeiro exemplo, beleza? Para calcular utilizando a integração por partes, né? Esse exemplo aí. Então, muita calma nessa hora, tá? A gente vai fazer bem devagar. Olha só. Eu posso aí escolher, tá? O que eu quero chamar de U e o que eu quero chamar de dV. Só que o detalhe é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai chamar de U, porque, consequentemente, você vai ter o que vai ser o seu dV, certo? Então, note que se eu chamar, vou fazer uma, só para exemplificar aqui, tá? Se eu digo que U é igual a seno de x, né? U, lembra que eu vou ter que encontrar quem é o du, né? Que é fácil de derivar. Seno é fácil de derivar, a derivada do seno é cosseno de x dx, tá? Mas, aí o que vai acontecer? O dv vai ser igual a x dx, certo? E para eu encontrar v, eu tenho que integrar. Então, eu vou sair de x, e aí o meu v vai ser x ao quadrado sobre 2. E é uma coisa que eu estou saindo de uma coisa mais simples para uma coisa mais complicada. Então, essa escolha foi uma escolha ruim, certo? Em termos de u, seno e cosseno tanto faz, não complica nem descomplica. Agora, de x para x ao quadrado, eu estou saindo de uma integral x e estou indo para x ao quadrado sobre 2. Ficou mais complicada. Então, essa daí não foi uma boa escolha. Tá claro isso aí, pessoal? Então, você tem que pensar na escolha que você vai fazer. Não é só, eu sei derivar o seno, eu sei derivar não sei o quê. Não, você tem que pensar se você vai sair de uma integral para uma integral mais simples, tá? Então, qual é a substituição que é legal de fazer aqui? É a seguinte, ó, U igual a x e dv vai ser o resto. dv vai ser igual a seno de x dx, tá? Tudo bem? Agora, eu tenho U, vou encontrar quem é du. Olha como é que vai simplificar. du vai ser igual a 1 dx, então é dx mesmo. E agora, quem é v? V é a primitiva do seno, tá? Qual é a função que eu derivo e dá seno? Lembra, é o menos cosseno de x, tá? Então, aí eu já tô com a minha esqueminha da vaca feito aqui, ó. A integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Beleza? Então, vamos lá. A integral, vou jogar aqui, ó. U, que eu chamei foi x, dv, seno de x dx. Tá batendo tudinho, ó. Seno de x dx, tá? Tem que bater com o que eu chamei aqui, ó. Beleza? É igual u vezes v. Quem é u? É x. E v é menos cosseno de x. Então, vai ficar... Lembra que tem um menos? Já vou colocar o menos na frente. Menos u, que é x, cosseno de x. Menos a integral de v du. Pessoal, isso aqui é um v, tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu corrigir aqui a minha letra. V. Meu v parece como meu u às vezes. V du. Quem é v? Cosseno du dx. Note que tem um menos, eu já vou colocar o menos aqui fora, tá? Fica mais cosseno de x dx. Opa, deu uma integral bem sopinha de calcular, certo? Então, continuando fazendo a conta aqui, isso daqui é menos x
cosseno de x mais primitiva do cosseno de x. Qual é a função que quando eu derivo dá cosseno de x? Seno de x. Então é seno de x mais uma constante c. Pronto. Esse é o resultado dessa integral. Tranquilão, né? Funciona bem esse negócio, certo? A vaquinha é danada. Vamos para outro? Vamos lá. Uma observação aqui, essa observação é justamente aquela que eu estava fazendo. O objetivo da integração por partes é obter uma integral mais simples que a de partida, a original. Em geral, para decidir sobre uma escolha de u e dv, geralmente tentamos escolher u igual a f de x como uma função que se torne mais simples quando derivada, contanto que dv igual a g' de x dx possa ser prontamente integrada para fornecer v, tá? Também não adianta você cair numa integral cavernosa lá que você não consegue resolver, tá bom? Então você tem que ter esse trade-off aí, tem que medir aí um lado e outro, tá? Tem que equalizar aí os dois lados. Olha essa aqui. Você olha para cá e vê a integral de ln de x dx. E aí você fica, caraca, o que eu vou chamar de u e o que eu vou chamar de dv, tá? Bom, a gente já claro que você não vai poder chamar de dv ln de x, porque senão você tem esse mesmo problema, você vai ter que encontrar quem é a primitiva de ln de x, e a primitiva de ln de x é justamente o que a gente quer, certo? Então não tem jeito, a gente já quer logo que u seja ln de x, tá? U igual a ln de x. Então quem é que vai ser dv? Ora, dv vai ser o dx, que é a única coisa que sobrou, certo? E aí a gente vai para o du. Quem é du? Du é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x dx. Beleza. dv é igual a dx. Então quem é v? V é igual a x. Pronto. Estamos com tudo aqui. Vamos lá. A integral de u dv, integração por partes, é igual a uv menos a integral de v du. Então, a integral, vamos ver se bate aqui, ó, ln de x dx, né? dx é o dv, ó, u dv dx igual u vezes v, u ln de x, v é x, então vou botar o x multiplicando aqui na frente, sem problema nenhum, tá? Então ficou x ln de x, deixa eu corrigir aqui, ficou feio. Tá, de novo, ó. U é isso, V é isso. Então, UV é a mesma coisa que VU. X ln de x. Tá? Menos a integral V du. V, x, du. 1 sobre x dx. Olha só. O x vai cancelar com x, vai dar a integral de dx, que é x. Então, isso daqui vai ser x ln de x menos a integral de dx. Isso daqui é igual a x ln de x menos a integral de dx é x, mais uma constante. Então, nós temos aí o nosso resultado. Se você quiser colocar x em evidência, sei lá, tanto faz, tá? Então, dá pra fazer essa conta aí. Tranquilão? Ficou claro aí essa nossa integração por partes? Aí o cara pergunta, professor, como é que eu vou saber que a minha integral ela é resolvida por partes ou por substituição? É questão de verificar o que se encaixa. Se é mais fácil fazer uma substituição ou se é mais fácil fazer ela por partes. Tá? Então é tentativa e erro mesmo, você vai ganhando experiência com o tempo, com resolução de exercício, é estrada, tá? Você tem que ter um tempo de estrada aí para ganhar essa experiência, tá bom? Bom, aqui é a solução, né? Olha esse outro aqui. Eu tenho t ao quadrado é elevado a t dt.
Vou até abrir uma janela em branco aqui. Opa! Eu quero colocar a caneta. Vamos lá. Eu quero a integral de t ao quadrado é elevado a t dt. Tá? Vou fazer aqui para ter mais espaço. Beleza? Bom, note o seguinte, ó, que se eu chamar u de e elevado a t, du vai ser 2t e tal, então vai simplificar. Eu vou sair de t, vai ficar alguma coisa de potência 2 para potência 1. E elevado a t é fácil de integrar, então pode ser elevado a t, elevado a t dt aqui, né? Elevado a t dt pode ser aqui meu dv, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, u é igual a t ao quadrado, dv vai ser igual a e elevado a t dt. Aí eu vou ter que o meu du vai ser igual a 2t dt e o meu v, a integral de e elevado a t e elevado a t. Ok? Então vamos lá. Eu tenho que a integral de u dv, eu não canso de escrever isso, tá? É igual a uv, para quê? Para memorizar. Menos a integral de v du. Façam isso, tá? Reescrevam sempre a formulazinha lá da vaca. Muito bem. Então, a integral, ó, vou fazer a troca agora. A integral de t ao quadrado e elevado a t dt vai ser igual a u vezes v. Então, u vezes v. U aqui, ó, vezes v. Então, vai ficar t ao quadrado e elevado a t. T ao quadrado e elevado a t. Menos a integral de v du. V du. V du. Tá? Então, vou colocar nessa ordem aqui, ó. Vou colocar 2t e elevado a t dt. Olha o que aconteceu. Apareceu uma integral aqui. 2t e elevado a t dt. E aí, como é que eu resolvo essa integral? Se você perceber, essa integral aqui, ela pode ser resolvida por partes também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um espaçozinho, eu dou uma pausa aqui na resolução, tá? E vou abrir um espaçozinho bem aqui para fazer essa conta dessa integral que apareceu aqui, ó. A integral de 2t e elevado a t dt. Tá? Então, novamente, eu vou resolver essa integral por partes. O que eu faço? Eu digo que u é igual a 2t e dv vai ser igual a e elevado a t dt. Então, eu tenho que du vai ser igual a 2 dt e v vai ser igual a e elevado a t. Aí, novamente, ó, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Note que eu estou usando o mesmo u, o mesmo dv, que aqui eu chamei o u de outra coisa. Eu estou focando nessa parte aqui, tá? Estou esquecendo aquela ali por enquanto, vou ver o resultado aqui para substituir lá. Então, não importa. Eu vou chamar de sei lá, de W e S e tal, e só vai confundir. Continuo chamando de U e V para ficar com a historinha da vaca igual, tá? Depois eu volto para cá e a gente continua a conta aqui. Então vamos lá. Então a integral de 2t elevado a t dt vai ser igual a U vezes V. UV. Então vai ficar 2t elevado a t menos a integral de v du. V du. Ó, 2 elevado a t dt. Maravilha, porque essa integral aqui é muito fácil de resolver. Então, essa integral aqui de 2t elevado a t, deixa eu ajeitar esse t, elevado a t dt vai ser igual a 2t elevado a t menos a primitiva desse cara. É o que? É 2e elevado a t. Tá?
mais uma constante que eu vou chamar aqui de uma constante C1. Tudo bem? Então, eu já tenho o resultado dessa integral, eu vou poder substituir aqui. Então, ó, a integral de t ao quadrado e elevado a t dt vai ser igual a t ao quadrado e elevado a t menos essa integral que eu calculei, que é isso daqui. Então, eu vou colocar em parêntese aqui, tá? 2t elevado a t menos 2 elevado a t mais uma constante C1. Beleza, vou tirar do parêntese. Então, essa integral aqui de t ao quadrado elevado a t dt vai ser igual a t ao quadrado elevado a t menos 2t elevado a t. Esse menos com menos vai ficar mais 2 elevado a t. E aí, ó, menos com mais vai dar menos, tá? Vai dar menos C1. Só que esse menos C1 eu vou chamar de uma constante C, mais C. Só por isso que eu chamei de C1 aqui embaixo, tá? Para depois virar um C lá. Pronto. Resolvemos aí a integral. Olha aí como ficou legal. Elevado a t é t ao quadrado elevado a t menos 2t elevado a t mais 2 elevado a t mais c. Se você deriva esse negócio, vai dar aquilo lá em cima de volta, tá? Sem erro nenhum. Beleza, gente? Ficou claro aí que na integração por partes você pode ter que vai cair, você vai... Na verdade, o que aconteceu aqui, ó? Nós tínhamos uma integral de potência 2, certo? Nós caímos aqui numa integral de potência do t 1. E quando a gente resolveu essa de potência 1, aí virou uma de potência 0, t, uma constante, tá? Nós tivemos que calcular duas vezes, né? Nós caímos numa outra integração por partes, tá? Bom, observe que se eu tivesse um negócio assim, ó, imagine uma integral assim, integral de t à quinta elevado a t dt, tá? A resolução por partes disso daqui, você vai cair numa integral que vai ter t à quarta, depois uma t à terceira, depois uma t ao quadrado, depois uma t, depois uma constante. Ou seja, você vai resolver aí mais 4 integrais por partes, certo? Então, se você tem uma integral desse tipo, integral de t elevado a n elevado a t dt, você resolve n-1 integral por partes, né? Então é coisa de maluco, tá? Então, se você quiser deixar aí um menino aí fazendo conta a tarde toda, é só botar um n grande aí que ele fica, né? Tá certo? E vai aparecer um trenzinho lá de e elevado a t direto, tá? Então, infelizmente, tá? Tem algumas integrais que a gente vai ter que utilizar essa técnica e você fica faz, mas você sabe que uma hora vai dar certo, tá? Porque você vai vendo que os índices, as potências, elas vão sendo reduzidas e você está trocando por funções mais simples, tá? E aí uma hora você se livra dela, beleza? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui que ele utiliza também uma outra técnica, assim, técnica de integração por parte, mas você tem que visualizar que vai acontecer uma situação interessante aí, e aí você consegue resolver o problema, tá? Bom, aqui é a solução, né? Vamos passar aqui, e aí eu tenho aqui o exemplo que eu queria, que é a integral de e elevado a x seno de x dx. Também eu vou fazendo uma tela em branco aqui, só para ganhar espaço, tá? Para a gente fazer direitinho, para explicar bem com calma. Olha só, eu quero calcular a integral de e elevado a x seno de x dx, ok? Bom,
Aí, novamente, você diz assim, poxa, eu tenho a opção de fazer u igual a elevado a x e o seno de x igual o u igual a seno de x também, certo? Deu uma pausa aqui para brigar com a cachorra aqui que estava atrapalhando. Bom, voltando aqui. Vou chamar u de e elevado a x, tá? E dv agora, né? dv vai ser igual a seno de x dx. Muito bem. Derivada de du é e elevado a x dx. V é a primitiva do seno de x. Então, menos cosseno de x. Então, vamos lá. A integral de e elevado a x seno de x. Deixa eu colocar a formulinha lá da vaquinha, né? Então, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Beleza. Então, a integral de e elevado a x seno de x dx vai ser igual a u vezes v. Então, observe que vai ser e elevado a x vezes menos cosseno de x. Então, vou colocar só para ficar mais bonitinho. Menos cosseno de x e elevado a x. Menos a integral de v du. V du. Tá? Então, vai ficar menos cosseno e elevado a x. Então, eu vou colocar um mais aqui. Tá? Então, fica e elevado a x cosseno de x dx. Note que o menos aqui, tá? Estou colocando para fora, então fica mais no menos que eu tinha aqui. Observe que eu caí numa integral muito parecida com a que eu tenho, certo? Só que no lugar do seno apareceu cosseno, sem problema nenhum. Eu olho para cá e falo, bom, eu vou fazer por partes também. Então, vou abrir um espaçozinho aqui para resolver essa integral por partes, tá? Eu quero resolver a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Então, vamos lá. Vou dizer que u é igual a e elevado a x. Estou seguindo o mesmo raciocínio que eu fiz lá, tá? Du vai ser igual a e elevado a x dx. dv vai ser igual a cosseno de x. Então, v vai ser igual a x aqui, né? Ó, qual é a função que quando eu derivo dá o cosseno? É o seno de x. Então, olha só. A integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, essa integral aí de e elevado a x cosseno de x dx vai ser igual a uv, u vezes v, e elevado a x seno de x, menos a integral de v du, a integral de v du, e elevado a x seno de x dx. Aí você fala, caraca, essa daqui é a mesma integral que eu quero calcular. Só que o que acontece? Aqui é o sinal de mais e aqui é o sinal de menos. Quando isso acontece, ótimo, porque aí eu consigo passar o cara para o outro lado e aí vai ficar assim. Olha só o que vai acontecer. Ó. A integral de e elevado a x seno de x dx vai ser igual a menos cosseno de x e elevado a x mais essa integral. E quem é essa integral? É e elevado a x seno de x menos a integral de e elevado a x seno de x dx. Note que esse sinal aqui, ó, é negativo, tá? Se fosse positivo, babou, porque aí cancelava essa com essa, eu perdi a minha integral, tá?
mas o sinal aqui é negativo. Então, o que acontece? Eu posso passar para o outro lado, né? E vai dar 2 vezes ela, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó, que 2 vezes a integral de e elevado a x seno de x dx vai ser igual a menos cosseno de x e elevado a x mais e elevado a x seno de x, tá? E aí, note o seguinte, eu esqueci da constante aqui, tá? Vou colocar mais uma constante aqui, tudo bem? Vai colocar aqui mais uma constante, tá? E aí, o que acontece? Eu passo 2 dividindo, então vou ter que a integral de e elevado a x seno de x dx vai ser igual a menos cosseno de x e elevado a x mais e elevado a x seno de x mais uma constante dividido por 2. Pronto. Esse aí é o resultado da integral. Beleza? Então, note que nós tivemos, ó, quando eu calculei a integral, caiu novamente na mesma integral, mas só que com sinal trocado aqui, e aqui era positivo. Se aqui fosse negativo e aqui negativo, ia dar o resultado positivo aqui, aí ia babar, tá? Se a sua integral cai nisso, fuja disso, porque não dá para resolver. Ok? Bom, quero ver só mais um último exemplo, tá? Que eu não estou querendo ainda forçar muito a máquina, que eu estou em fase de recuperação. Então, vamos ver um último exemplo aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Com integração por partes. Aqui eu tenho a integral do arco tangente, tá? E aí você olha para o arco tangente e você fala, caramba, não enxergo muito aí uma solução não, né? Mas ó, a gente não tem muita opção não. A opção que nós temos é dizer que uma outra coisa é o seguinte, é que eu estou com intervalo de integração, tá? Então, com intervalo de integração, a gente pode já fazer a substituição lá e fazer as contas, tá? Então, olha só, eu vou dizer que U é igual ao arco tangente menos 1 de x, tá? E o dv vai ser igual a dx. Então, du, eu sei a derivada do arco tangente, né? A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E a derivada do dx é x, certo? E agora eu vou montar aqui a minha integral. E o dv é igual a uv menos a integral de v du. Certo? Então, a integral, agora, já vou colocar o intervalo de integração aqui, tá? De 0 a 1 de arco tangente de x dx vai ser igual a u vezes v. Então, vai ficar x arco tangente de x menos a integral. Agora, como a integral definida, outra coisa, aqui eu tenho que colocar o intervalo de integração, né? De 0 a 1, tá? Do arco tangente. Essa primeira parte aqui. Menos a integral, agora, de 0 a 1 de v du. Olha só, v du. Então, vai ficar x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Ok? Bom, só a título de substituição aqui, depois eu vou pensar nessa integral. Só a título de substituição, vamos substituir aqui, ó. Isso daqui vai ser igual a 1 arco tangente de 1, né? Menos 0 vezes arco tangente de 0. Menos a integral de 0 a 1 de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Ok, olha só.
Arco tangente de 1, né? Lembra que a tangente, vou fazer aqui em cima assim para não atrapalhar muito, a tangente de x, ela é igual a seno de x sobre cosseno de x, né? Então, para dar 1, o valor do seno tem que ser igual ao valor do cosseno, né? Então a gente vê que o arco cosseno, né, o ângulo que faz o seno ser igual ao cosseno é o π sobre 4, né? Então, esse valor aqui do arco tangente de 1 é π sobre 4, vezes 1 dá π sobre 4. Então, isso daqui é igual a π sobre 4. Observe que esse daqui vai dar 0, tá? Porque é 0 vezes o arco tangente, então nem preciso me preocupar. Menos a integral de 0 a 1 de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Note que agora eu tenho que calcular essa integral aí. Integral de 0 a 1 de x dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Essa integral, a gente observa que ela sai por substituição, né? Vou fazer ela bem aqui nesse espacinho, ó. Tá? A integral de 0 a 1 de x sobre x1, vou ajeitar aqui, 1 mais x ao quadrado dx. O que eu vou fazer? Vou escolher u como sendo 1 mais x ao quadrado, né? Du vai ser igual a 2x, tá? 2x dx. Isso quer dizer que dx é igual a 1 sobre 2x du. Então, essa integral, agora eu tenho que tomar o seguinte cuidado, né? Ó, quando x for igual a 0, vai implicar que u, ó, x igual a 0, tá? Então, u vai ser igual a 1. E quando x for igual a 1, vai implicar que u é igual, ó, substituindo 1, vai dar 2, né? U igual a 2. Então, essa integral de 0 a 1 de x sobre 1 mais x ao quadrado dx vai virar a integral de 1 a 2. Aí eu tenho aqui, ó, x dividido por u, foi o que eu chamei aqui embaixo de u, né? Vezes dx, 1 sobre 2x du. Esse x cancela com esse x, o meio eu boto para fora e eu tenho 1 sobre u. 1 sobre u é ln de u, a primitivo. Então eu tenho meio do ln de u no intervalo de 1 a 2. Isso daqui é igual a meio de ln de 2 menos ln de 1. Tá? ln de 1 é 0, né? Então isso daqui é meio do ln de 2. Tá? Muito bem. Calculei essa integral aqui. Então isso daqui vai ser igual a π sobre 4 menos meio do ln de 2. Tá? Esse é o resultado. Beleza? Bom. Professor, uma pergunta. Por que cotangente é igual a π sobre 4? Arco tangente, né? Arco tangente é igual a π sobre 4. É o seguinte, ó, o arco tangente é a função inversa da função tangente. Certo? Tudo bem? Então, imagina que eu estou aqui com a função daqui para cá e a função tangente. Certo? Bom, quando eu tenho o π sobre 4 aqui, ele é levado pela tangente no 1. Tá? Tangente de π sobre 4 é 1, certo? Então, quando eu faço a tangente menos 1, vou fazer aqui de azul. Então volta para... Isso. Eu vou fazer aqui, ó, tangente menos 1. Tá? De 1 a π sobre 4. Ele vai fazer isso daqui, a tangente tangente menos 1 de 1 é π sobre 4. Então, uma é a inversa da outra. Tá bom? É só isso. Beleza? Beleza, é só isso.
Tranquilo. Muito bem. Então, aqui está a solução, tá? E aqui está o gráfico também, tá? A tangente menos 1, nós temos que ela é positiva no intervalo de 0 a 1, que era o intervalo de integração lá. Então, também coincide com o gráfico da área aí, né? Esse valor que nós obtivemos, ele equivale à área sobre a curva aí, tá? A gente ainda vai fazer uma aula bem legal aí. A gente está aprendendo várias técnicas de integração, mas a gente vai fazer uma aula aí só com cálculo de áreas mesmo, tá? Áreas entre curvas e tal, tá bom? Bom, Com essas aulas aí, quantas listas a gente pode fazer sem nenhum problema? A gente já pode fazer a primeira aí completa desse módulo? Ainda não. É assim, ó. O que vai acontecer? Na verdade, eu acho assim, essa lista 7 aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa lista 7, ó, a gente está nessa parte aqui de por partes agora, tá? Então, integração por partes e tal, essa parte aqui toda é integração por partes. Aí vai faltar uma aula de cálculo de técnicas de integração por substituição trigonométrica. Não sei se cabe numa aula só ou 2 aulas, tá? Acho que eu vou fazer em 2 aulas aí, substituição por integração trigonométrica, substituições trigonométricas, tá? Porque tem muita coisa assim das relações trigonométricas e tudo mais. E depois disso, nós vamos ter a parte de decomposição em frações parciais, tá? Que dá umas continhas aí a mais. Então, só para vocês aprenderem também essas técnicas que vai ajudar a resolver essas questões que estão aqui embaixo, tá? Então, para essa lista 7 aqui, a gente ainda precisa aí de umas duas técnicas de integração, tá? Que é a de frações parciais e a de substituições trigonométricas, tá? Para essa lista aqui. E a outra lista, tá, vai ser cálculo de áreas e volumes. Deixa eu ver aqui, a lista 8. E aqui a gente vai ter uma aula para essa e vai ter de cascas cilíndricas também, que a gente vai ter que ver aqui. Essa daqui, ó, tá? Só que aqui a gente já tem todas as técnicas. A gente só vai... eu só vou dar uma reforçada e tal. Por exemplo, quando eu tenho situações desse tipo aqui, tá? Então a gente vai focar bem isso daqui e tem essa lista aqui, tá? Claro que vão ter integrais aqui, técnicas de integração envolvidas nessa coisa aqui. E finalmente nós vamos ter a parte de cálculo de volumes, tá? Então, nós temos a parte de cascas cilíndricas e tal, entendeu? Quando eu faço uma rotação em torno de um eixo, essas coisas assim, tá? Então vai ser só isso daqui, beleza? Também é uma outra coisa que a gente vai utilizar. Você tem, tipo uma superfície de revolução, assim, que você roda. A gente ainda vai ver direitinho, tá? Tá faltando basicamente isso daí. Então, acho que umas 4 aulas a gente mata isso, tá? 4 aulas é suficiente para matar isso daí. Vai sobrar tempo para a gente fazer aula de exercícios para nossa prova. Uma coisa que tem que ficar bem clara e que vocês têm que lembrar é que a terceira prova, a prova terceira, ela é muito próxima da final, tá? Por quê? Porque o conteúdo já foi todo visto, já foi feito aí todo o conteúdo. E a prova final, para quem vai fazer a prova final, ela é muito próximo da terceira, tá? É quase que na mesma semana, uma semana depois, eu acho. Então, fiquem ligados aí que não tem muito tempo não, a gente está acabando o nosso curso, tá? A gente está acabando aí as técnicas de integração, vai ver as aplicações, que é cálculo de áreas e volumes, e acabou o curso, tá? Então, mais umas 3, 4 aulas aí, a gente está fechando o curso. Tudo bem? Vai ter esse lance sim, tá? Essa questão do 8, quem tem 8 como média parcial, né, média dos exercícios escolares, automaticamente o sistema repete lá na prova final 8, tá? Só que nós fizemos um acordo aqui o seguinte, né? Se eu tô olhando para o cara que teve uma dificuldade aí no decorrer do curso e ele tirou uma nota baixa.
ou deixou de fazer uma prova também, porque teve o cara que deixou de fazer a prova, tá? Ele vacilou, não estava preparado, deixou de fazer a prova. Esse camarada aí que deixou de fazer uma prova, ele pode pegar a nota da prova final e substituir a menor nota ou a nota que ele não fez, ou a prova que ele não fez, tá? Por quê? Porque a prova final, ela vai ser o conteúdo de derivadas e integrais. Então, se o cara sai do curso sabendo aplicar derivadas integrais, né, calculando área, calculando volume e fazendo aquelas aplicações lá de máximos e mínimos que a gente viu lá, tá manjando de derivadas integrais, esse cara, para mim, ele tem que ser aprovado no curso de cálculo 1. Então, não custa nada ele fazer essa prova final e ele aproveitar essa nota para substituir a menor nota. Claro, se a nota da prova final for maior do que a menor nota, né? Porque às vezes o cara tira 3 por exemplo, na terceira prova. Aí fala, não, vou substituir na final. Vai lá na final, tira 2, aí não dá, né, bicho? Então, tem que melhorar. Então, arrebentem aí, dá tempo. Lembra que a prova final vai ser o conteúdo de derivadas e integrais. Tá bom? Então é isso, galera. A terceira prova parcial vai ser dia 14, né? É. 14 lá faz. Beleza? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui no curso de novo. Ó, vocês fiquem ligados também nesses eventos aqui, tá? No calendário, que tem os eventos próximos, mas é assim, ó. A terceira prova parcial, ela começa dia 14, tá? E vai até o dia 17, beleza? A prova final, ela começa no dia 15 e vai até o dia 18, tá? Então elas vão estar andando juntas aqui as duas, ó. A terceira prova e a prova final. Então fica ligado. Porque esses prazos aqui, eles não podem ser mudados, principalmente da prova final, tá? Por quê? Porque a gente tem um prazo para lançar as notas. Então fiquem atentos aí, ó. A terceira prova e a prova final, elas estão quase juntas, ó. Uma começa no dia 14 e já está no dia 15, tá? Então um dia você faz uma, no outro dia, se você quiser, você já pode fazer a prova final. Tá? Mas pode ser feito até o dia 18. Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente se encontra aí na nossa próxima aula, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Grande abraço, resolvam a lista aí, botem quente aí para resolver tudo, tá? Até lá.